Aqui. Vamos começar, primeiramente, o que acontece, né? Para lembrar um pouco da questão do ECF, tá? Nós tínhamos antes a questão da impressora fiscal, né? Que eu quero mostrar para vocês a relação. Vamos lá. Aqui, cadastro filial, ok? Então, toda empresa, primeiramente, a gente vai ter que definir para ela um regime, tá? Tá, olha só. Então, aqui eu defini a filial 1 como Simples Nacional. Conseguiu ficar lá como... E essa filial 2 aqui, eu defini como, no caso do lucro presumido. Então, entenda assim, eu tenho, o sistema Interage, ela tem duas configurações, ela tem a possibilidade de você colocar várias filiais. Então, entenda assim, não existe uma configuração única para todas as filiais. Ok? Então, quando eu cadastrar a filial, eu poderia ser todo mundo do Simples? Sim. Poderia ser todas as empresas do lucro presumido? Sim. Mas nós temos clientes que temos várias filiais e cada uma pode ter um regime diferente. Ok? Então, essa filial aqui ela é do Simples Nacional e essa outra é do lucro presumido. Então, começa por aqui, ok? Então, nós temos a definir primeiramente que essa empresa, qual o regime que ela vai participar, ok? Diogo, eu queria ver a imagem aqui para ver como é que tá. Né? Que eu quero... Aqui, ok. Olha aí. Tá, então, pessoal, tá aqui, olha. Então, essa filial 1 aqui, ela é do Simples Nacional. Só por esse fato, a gente não poderia ter no cadastro de produto, tá? Uma única configuração. Não existe uma única configuração para todas as filiais. Cada loja, ela tem a sua própria configuração, ela tem seu regime tributário, tá? Vocês entendem o que é o regime tributário? No caso, é quando a empresa escolhe pelo... eu sou do Simples, né? Eu sou do lucro presumido. Então, cada regime ela vai ter uma configuração de imposto, né? Lá no ECF, não existia isso, né? Era tudo produto tarifado, isento, não incidente. Era simples, né? Era um mundo lindo, maravilhoso. Eu dizia que o produto era isento, ele era isento em qualquer loja, entendeu? Então, a configuração ficava no cadastro de produto. Entende agora que, a partir do fim do ECF, eu não posso mais ter uma configuração única para o produto, tá? A configuração ela tem que ser por filial, tá? Começa aí, tá? Então, sendo assim, então, cada filial vai ter a sua configuração de imposto. Tá? Aqui nós temos aqui, olha, filial 1, Simples Nacional, tá? E filial 2, deixar bem claro isso, tá? E filial 2, o lucro presumido. Tá. Pessoal, agora aqui, olha, vamos lá para a parte que eu quero mostrar, a questão da configuração, né? Nós lançamos aí agora, o que nós fizemos para ajudar? Vamos imaginar que o cliente é um cliente de uma loja só, tá? Então, nós temos agora duas telas de cadastro. Ó. Nós temos a tela antiga, né? Digamos assim, ó, que mostra o produto, né? Aí você seleciona o produto e depois você pode ver todas as filiais, tá? No caso, essa filial aqui, ó, Simples Nacional, e essa filial aqui, lucro presumido, tá ok? Foi feita uma outra tela também, vamos trazer ela para cá, que é aqui, olha, produto simplificado. Eu espero que todo mundo já conheça, né, essa tela aqui, tá? Essa tela aqui ela foi desenvolvida para empresas simples, que só tenha uma filial cadastrada, ok? Ó, tá aqui filial 1 e vamos colocar aqui, ó. Essa tela aqui ela já traz, olha, o preço na tela, o estoque, ela é diferenciada, né? Ela já traz o estoque, o preço, tá? Eu vou entrar aqui nesse produto e observe aqui que você não vai visualizar a filial 2, tá? Você vai visualizar uma filial de cada vez. Tá ok? Então, pessoal, essa aqui eu aconselho para... Deixa eu botar aqui. Tá, essa aqui é para cliente simples, né? Aquele cliente que no caso, que só tem uma filial, só tem uma empresa, ele vai entrar, cadastrar o produto, fazer a tributação única, tá? Então, eu quero usar, por enquanto, essa tela aqui, tá? Então, olha só, aqui bem aqui, lembra que eu falei de impressora fiscal? Tá? Olha aqui, ó. Índice. Aqui é um produto de substituição tributária, aqui é um produto tarifado. Isso aqui era da impressora fiscal, ficou aqui no sistema ainda, tá?
Mas quando esse produto aqui, no caso, é tarifado, esse aqui é substituição. Vamos entrar aqui nesse produto para entender. Então, essa tela aqui, que é o... Deixa eu olhar. Tá, ok. Essa tela aqui, ela vai ter... Bem, antes de mais nada, o que eu acho que eu queria simplificar também, eu queria entrar só o que a gente está falando, o que a gente vai tratar aqui é de imposto para consumidor final, tá? A gente não estou falando de distribuidora, não estou falando de nada, estou falando no caso, ECF, que era impressora fiscal, e hoje a gente está com NFCE, né? NFCE, que é, no caso, é o cupom para consumidor final. A tributação que eu vou falar é em relação a essa tributação, tá? Que é do ECF. Vamos lá. Ele já tem aqui, ó, direto aqui, ó, a tributação, tá? Aí hoje temos aqui o NCM, aparelhos para recepção, tá? Isso aqui é obrigatório no caso, né? Você informar todo produto hoje, ele precisa do NCM, é um código. O que é o NCM? Vamos entender, eu acho que é interessante entender um pouco do NCM, pessoal. O NCM, ele é a forma que o governo tem de entender, vamos dar um exemplo de um leite, né? Se você pegar leite em pó, né? Existem várias marcas. Então, como é que você vai tributar? Você vai fazer uma lei para cada marca? O leite em pó, ninho, o leite em també? Não. Você tem um código único que é para aquele produto, né? Então, mas olha, o produto leite em pó, o NC, ele tem um código. Esse código vai abranger muitos produtos, vários produtos, né? Então, fica mais fácil eu tributar dessa forma. Eu vou lá, olha, o NCM tal, o ICMS vai ser tributado. O PIS/COFINS vai ser monofásico. Então, o NCM ele é para isso, ele classifica o produto, ok? Aí você vai ter aquele outro que é o SEST, né? É um outro trabalho também. O SEST é para classificar o pessoal da substituição tributária. A gente pode entrar até um pouco, falar sobre isso aí também da substituição, explicar um pouco o que é a substituição, ok? Mas no momento não, vamos lá. Então, é importantíssimo o SEST. O SEST, quando você vai procurar ele, o governo vai dizer, olha, agora aconteceu, material de construção. O governo disse, olha, a partir de agora, alguns produtos de material de construção vai ser substituição tributária, vai ter que mudar a tributação. O que é que ele fez? Ele pegou o SEST. Ele disse, olha, foi lá, SEST tal. Ele não falou piso, não. Ele falou o SEST, ele colocou lá o código e disse, olha, os códigos, os SESTs, tal, o NCM, o NCM tal, vai mudar a tributação, vai deixar de ser produto tarifado para passar a comprar substituição tributária. Ok? Vai ser tributado na hora da compra. Né? Então, o NCM é justamente para isso, o governo poder identificar e tributar de uma forma mais fácil, mais rápida, e todo mundo vai acompanhar aquela legislação, aquele decreto lá de mudança de tributação. Tá ok? Então, o que acontece aqui? Olha, essa empresa aqui no caso, o Tô na Filial 1 é a empresa do Simples, ok? Então, aqui, olha, ele vai ter o ICMS. Pessoal, isso aqui, essas letrinhas aqui, PT, INNSS, era da impressora fiscal, ok? Aí o que o governo fez? Quando ele passou para a NFCE, ele disse o seguinte, quem é do regime, quem é do Simples Nacional, normalmente é isso daqui, 102 ou 103. Tá? Então, olha só, 102 ou 103. Tá? Percebe que tem uma relação. E aí, olha, quem é isento, o Simples Nacional, isso aqui, entende que isso aqui era impressora fiscal. Tá? Quando partiu para o Simples Nacional, por isso, ele criou os códigos, são os CSTs. Tá? Aí vai para o Simples Nacional. O II, no Simples Nacional, tem o produto lá, impressora fiscal, que era isento, e no NFCE, o que ele é? Ele partiu para o... Cadê? Imune? Acho que é isso daqui, imune, é o 300. Tá? Então, ele parte para o 300. O não incidente, percebe que tem uma relação, isso era bem interessante. Aí ficava fácil para a gente, né? Fazer essa relação. Quem era do Simples Nacional, no não incidente, passou para o 400 aqui, ó, não tributado.
E quem era do substituição? Substituição tributária. Tá? Passou para qual? Simples. Nacional. 500. Aqui o 500. Ok? Então, isso aqui foi removido e ficou isso daqui. Então, quem é do PT ficou sem 203. Quem é do Simples Nacional, o produto que era isento, ele passou para 300. Quem era no SF, NN, passou para 400. Quem era substituição tributária no SF, ele passou para 500. É isso, pessoal. Não tem segredo. Tá? Só que isso daqui precisa ser eliminado. A gente tem que trabalhar com as classificações, 102, 103, 300, 400 e 500. E isso tem que ser informado pelo cliente. O cliente ele tem que ter essa nova visão, que ele tem que configurar. Tá? Olha só, quem é do regime... Vamos ver, produto, quem é do simples... Quem é do regime lucro presumido? Qual seria a tributação do PT, do ECF, do lucro presumido? Qual que seria o produto tarifado? Seria isso daqui, tributado integralmente. Tá? Seria, então, aqui o 00, o CSP 00. Percebe? O que o governo fez? Ele tinha lá a impressora fiscal, o produto tarifado, e agora ele passou para, quando é lucro presumido, 00. Quem é do Simples Nacional passou para 102, 103. Tá? Quem era isento aqui quem é do lucro presumido, o produto isento lá atrás, ele passou para quê? Quando é lucro presumido? Passou para... Tá aqui, por 30. Ok? Então, só para entender um pouco dessa migração, o que aconteceu desse encerramento do ECF e ele migrando para aqui acho que é 40 e aqui ele é 60. Os 7 CPs. Aqui é 40, tá? Se você prestar atenção. E aqui vai ser quando o produto ele era quando você antigamente na impressora fiscal, quem era a substituição tributária, quem é do regime normal, do regime do lucro presumido, ele partiu para o 60. Essa mudança do ECF para o NFCE, essa tributação antes como ele era preenchido e como ele passou para ser preenchido agora, tá? Da tributação antiga, mudar para o novo, é justamente isso, pessoal. É só a forma de classificar agora, né? Antes a gente só diz assim, o produto era tarifado. É federal. Tá? E federal, aqui é federal, e aqui é estadual. Então, olha só, para entender bem a questão, lá a impressora fiscal, né, antes, o que aconteceu? O pessoal reclama às vezes, eu quero aquela aqui que tinha produto tarifado, isento, que a gente só ia lá e marcava, né? Mas por trás, essa simplicidade, existe isso daqui, ó. Tá? Só que a gente não pode mais ficar aqui novamente. A gente tem que, o cliente agora já tem que ele tem que entender isso daqui, tá? O 102, 103, 300, 400, 60, 500, dependendo do regime dele, tá ok? Aí voltamos para cá, ó. Então, dependendo do regime do cliente, se o produto era tarifado, ele vai ser 102 ou 103. Se o produto era isento, ele vai ser o 300. Se ele for não incidente, 400. Se ele for substituição tributária, é o 500. Tá? Vamos lá. O que eu estou falando é só, o que eu estou mostrando para vocês é só a migração da tributação para o ECF. Tá? Do ECF para a nota fiscal. Como mudou, assim, como é que antes a gente configurava e como é que a gente tem que configurar agora. É isso que eu estou falando. Agora, a tributação, qual ICMS, né, você precisa, qual ICMS você vai usar, depende do NCM. Tá? O NCM que vai dizer, o produto ele é tarifado, o produto ele tem que ser cobrado com substituição tributária, o produto ele é isento ou não incidente. Depende do NCM. Ok? Oi. Desculpa te cortar, só uma questão. Aqui tu botou 500, né? Beleza. Lá tem o NCM. Como ele é 500, é substituição, não tem que informar o NCM, não tem que informar o SEST? Aqui. Jogou para cá. Isso.
Porque aí não ficava mais fácil ter botado do lado só o NCM que o SESC, para o cara saber que o cara tem que clicar em outro. O cara quer Não, porque mais lei. esse aqui ele está no produto, esse aqui está na filial. Tá, beleza, entendi. Essa configuração do NCM é a única, é para o produto, né? E essa aqui, em tese, ele pode ser, o SESC ele pode mudar de uma filial para outra, tá? Então ele ficou aqui para ser informado aqui, tá? Vamos lá. O SESC, no caso do NCM, ele que vai informar qual é, o governo vai dizer, olha, o NCM do leite vai ser substituição tributária, ok? Ele vai ser vendido, ele vai ser tributado. O governo pode dizer, beleza, ele vai ter substituição, ele vai ser cobrado com imposto antecipado, o ICMS. Então ele vai ter um SESC. É isso que o Alessandro está falando. Ele tem que ter mais um código, é o código do SESC. Tá? O código do SESC, ele já para identificar, no caso, a substituição tributária, porque foi pago com antecipação. Tá ok? Tá. O NCM também ele serve para a gente identificar o PIS e o COFINS. Tá? Então, o cliente hoje ele precisa entender que o ICMS ele é estadual, tá? Ele precisa entender que esse também depende da compra dele, tá? O pessoal diz, legal, depende do ICM. Eu posso estudar, olhar, eu vou dar uma dica, né? Mais ou menos assim. Eu entendo assim um pouco da compra. Você vai vender da forma que você comprou. Normalmente, se você comprou com substituição, você não vai vender tributado. Ok? Você vai vender com substituição, você já pagou o imposto. Tá? Eu vou ter que olhar o NCM. Legal, você pode ir lá olhar o NCM, procurar verificar a tributação correta para o ICMS. Mas eu vejo assim, se eu estou comprando o produto tarifado, eu vou ter que vender ele no tarifado. Se ele é isento, eu vou vender ele isento. O que eu estou falando aqui, pessoal, é para venda direta ao consumidor. Então, eu comprei de alguém. Eu comprei neste NCM. Se a pessoa, nesse NCM, ele me vendeu isento, então o produto aqui, para mim, também ele vai ser isento. Tá? Mas deixar claro, isso daí, não estou dizendo, vamos dizer assim, é necessário sim uma consultoria, é necessário sim ouvir o contador. Vamos lá, pessoal. Então, vamos entender. A versão, deixar claro, a versão 5 não tem mais aquela produto tarifado, isento, que é aquela coisa do passado, esquecem, não vai voltar. Tá? Aquele, simplificar, isso que eu quis mostrar aqui, aquele produto que era, eu chamava lá, produto tarifado, não é, esquece. Ou ele vai ser 102, 103, ou ele vai ser 00. Tá? Ele é isento, ou ele é 30, ou ele é 300. Tá? Então, esqueçam aquela configuração simplificada. Nós temos que partir para essa aqui, tá? Então, à medida que eu defino, todo produto precisa do NCM, tá? Esse NCM ele vai definir o teu ICMS e o teu PIS e COFINS. Tá? Você identificando lá que ele vai ser um produto com substituição, olha só, vou marcar aqui o produto como 102, no caso, que é o antigo produto tarifado, né? Aqui o PIS e o COFINS, pessoal, a gente só usa do 01 ao 49, tá? Basicamente são essas aí as tributações. Para quem é do Simples, normalmente ele usa o 49, tá? E nós temos aqui, olha, por exemplo, o PIS 01 é o produto, o que vai ser usado? Basicamente a gente vai usar o 01, o 04 que é o monofásico ou o 49, tá? Por quê? Olha só, a alíquota 1 do PIS, ele é a operação tributada com alíquota básica. Então, quando o produto tem um PIS para cobrar, 3%. Esse aqui é quando tem uma alíquota diferenciada. Tá? Esse aqui é cobrado por unidade, são produtos específicos que o varejo, o consumidor não vende dessa forma. Ó, a operação com substituição, operação... Normalmente, os clientes eles vão configurar essas tributações eles vão ser do 01, o 04, que é o monofásico, né? Ou o 49. Por exemplo, a gasolina, o PIS, é cobrado em valor. Tá? Então, qual o cliente nosso que paga PIS no valor? A gasolina, ela é um exemplo. Mas os nossos clientes, na maioria, eles vão o PIS, COFINS percentual.
tá? Ou ele pode ser um produto monofásico, que também o governo classificou como produto monofásico, que não são produtos tarifados, mas que não pagam imposto. Tem uma questão de alguns perfumes, alguns produtos que eles seriam tarifados, mas eles não pagam imposto. Então, por isso que na revenda, ó, aqui, ó, revenda, a alíquota é zero. Então, o produto ele tem uma tributação, né, lá na origem, mas na hora da revenda ele não paga imposto, percebe? Então, e a outra que a gente pode usar, que o cliente também poderia usar, que eu já vi muitos contadores usarem, é o 49, tá? Que no caso, quando o produto não tem tributação ou quando o cliente é do simples. Quando o cliente é do lucro presumido, normalmente ele usa o 01 ou o 04. Tá ok? Mas isso que eu quero entender novamente. Essa definição, qual tributação vai ser usada, depende do NCM. E isso depende de um estudo, tá? De uma contabilidade, de uma consultoria. Mas cabe a nós entender um pouco do que é o PIS, do que é o COFINS. O PIS e o COFINS é imposto federal, tá? Ele pode ser cobrado por percentual ou por valor, tá? Os nossos clientes, na maioria, usam o percentual, tá? Ou ele é isento, ou ele é 49, que seriam outras saídas. Ou são empresas do Simples que usam mais essa tributação, tá? O ICMS, voltando, o ICMS, no caso, ele é estadual, tá? Então, ele tem quando ele é tributado, que é o 00, você vai ter uma modalidade, que é por margem, e seria uma alíquota que é 17, que o governo do estado do Pará vai mudar para 19. Tá? Os produtos vão ser, a partir de março agora, o ICMS do estado do Pará vai ser 19%. Tá? Então, isso aqui é um imposto estadual. Então, quem define o imposto, a alíquota, se aquele ICM ele vai ser tributado, se ele vai ser isento, se ele vai ser substituição, é o governo do estado. Tá? Agora mesmo, como eu falei anteriormente, o material de construção, muitos produtos mudaram a tributação de tributado para substituição. Tá. Vamos entender um pouco do que é o tributado. O que é o produto tributado? O produto tributado, eu sou uma loja. Eu compro de São Paulo. Lá em São Paulo, eu paguei 7% de ICMS. Tá ok? Então, se eu comprar isso, a nota chegar aqui como tributada, eu vou ter que vender ela com 17%. Então, eu vou pagar o governo do estado quando eu vender. Quando eu vender com 17%, eu vou pagar o governo do estado. Tá? Então, eu comprei com 7%. Né? Aqui, ó, eu sou revenda, né? Eu comprei o produto lá de São Paulo, paguei 7% de ICMS, foi recolhido lá os 7%. Aí chegou aqui no meu estado, eu vou ter que vender ele. Provavelmente, se eu comprei com 7, o produto é tarifado, eu vou vender ele tarifado aqui. Ele vai ser 00. Tá? Eu sou do regime, eu sou do Simples. Se eu sou do Simples, eu comprei ele tarifado, eu já paguei o imposto de ICMS? Eu não paguei o imposto de ICMS ainda. Se eu não paguei o imposto de ICMS ainda, no caso porque quando eu comprei, lá foi pago. Tá? O estado de São Paulo recolheu os 7%. Eu já recolhi? Aí vem a questão. Se eu já recolhi, se eu já paguei os 17%, é substituição tributária. Né? E seria o quê? E seria os 60%. Se eu não recolhi o imposto, o ICMS, da minha venda, no caso, ele é tributado. Tá, pessoal? Então, aqui, olha, eu comprei de São Paulo, comprei a 7%. Eu vou ter que vender ele aqui a 19% agora. Então, eu vou pagar imposto em cima de 19%. Esse produto ele foi tarifado lá e ele é tarifado aqui. O que o governo do estado fez? Agora, lá, quando a nota vem, ela vem aqui, ó, com substituição tributária. Cadê o... É esse aqui. Adição... Cadê a substituição? Tá aqui. Devido tributário. No caso, quando eu compro agora, quando você for comprar agora, com algumas empresas forem comprar agora lá de São Paulo, já vai ser cobrado o quê? O imposto
o ICMS de lá, os 7%, e também já vai ser comprado na hora da compra os 17% do ICMS. Então, nesse momento, eu estou pagando já meu ICMS. Mas eu já vendi a mercadoria? Não, eu estou só comprando. Mas o que o governo do estado fez? Ele foi lá e disse, não, você vai pagar o ICMS de lá, daquele estado, e você já vai pagar o meu. Quando eu pago o meu ICMS, eu já estou antecipando o meu ICMS. Eu não preciso vender para eu pagar o estado. O estado já foi lá e já recolheu. Então, o estado já pegou, o estado está dizendo, olha, eu já peguei a minha parte. Então, o que acontece? Se eu já peguei a minha parte, você já pagou todo o ICMS, no caso é substituição tributária, porque já substituiu, né? Você já pagou o ICMS antecipadamente, então esse produto seria o 60, no regime no lucro presumido, e no Simples Nacional, ele seria o 500. Seria o 500, ó. Cobrado, o ICMS já foi cobrado anteriormente. Por que ele já foi cobrado anteriormente? Porque eu já paguei lá na hora da compra. Tem casos que a nota, pessoal, que a nota ela vem a nota, ou ela pode ser quando entra a mercadoria. Aqui no estado, a nota ela vem tributada, ela vem no 00, compro ela no 00, aí chega aqui o estado me cobra. Chega lá na fiscalização, o estado falou, ó, você já tem que pagar um imposto aqui para gente. Aí, nesse momento, eu já paguei meu ICMS. Pagando meu ICMS, eu já antecipei o meu ICMS, olha só. Eu já antecipei meu ICMS, já paguei. Então, eu já não vou mais pagar. Então, é substituição tributária. Eu já paguei meu ICMS na entrada. Se eu não paguei meu ICMS, novamente, eu não paguei meu ICMS, eu comprei tributado 7%, chegou a mercadoria aqui, e eu vou vender ela aqui. Já paguei? Eu paguei na entrada? Eu paguei na nota? Não, eu não paguei meu ICMS. Eu paguei o ICMS lá, São Paulo já recolheu o dele, falta recolher, agora o Pará precisa recolher o dele. Então, nesse momento, nós pagaremos os nossos 19% a partir de março. Tá? Então entende assim. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Isso aqui depende muito da compra. Então, a forma que o cliente também vai vender, ele tem que olhar a compra. Ele pagou 12%, ele pagou 7% na compra. Isso vai afetar o quanto ele vai pagar de ICMS também lá na hora dele pagar para o governo. Se ele já recolheu 12%, é um cálculo. Se ele recolheu 7%, é outro cálculo. Mas isso não interessa para a gente. Tá? Mas o que eu estou tentando mostrar um pouco para vocês é como é que isso funciona, para vocês entenderem um pouco do que é o ICMS. Né? Como é que o governo arrecada esse ICMS? O Estado do Pará ele pode recolher o ICMS quando você emite a nota, quando o consumidor, nós, né, quando a loja ela emite a nota fiscal, aí ele vai lá e cobra o ICMS. No caso, ele é tributado. Se eu já paguei o ICMS na entrada, ou quando a nota chegou no estado, ou quando já foi emitida a nota lá pelo fornecedor, então eu já paguei meu ICMS, então novamente ele seria a substituição tributária. Então é assim que funciona, né? Então o produto tá bom? Agora o PIS e o COFINS ele tem umas mudanças, ele tem essas situações quem é do Simples Nacional não, no caso, não tributa PIS e COFINS, ok? Quem vai tributar PIS e COFINS é o pessoal do regime normal e do lucro presumido. Tá, pessoal? Então, olha só. Agora vamos voltar para o nosso... Oi. O João Henrique tem uma pergunta. Tá. João, fale. Ô, Gleito, só uma dúvida. Já que esse imposto vai ser pago na entrada da mercadoria no Estado, e eu vou vender ela como substituição no caso. Como é feita essa comunicação para a Cefaz que eu paguei o imposto na entrada, lá no posto da Cefaz? Já que na nota de entrada vai estar com 00. Lá na entrada, você pode pagar isso, ou tem uns sistemas que criam esse boleto, esse documento para você pagar, ou lá na própria na entrada da nota fiscal no estado, ele no caso é cobrado, é emitido um documento e esse documento é pago. Sei, mas a nota de entrada, por exemplo, o estado de produto tributado, não é isso? Isso. Na nota de entrada você não vai conseguir você não vai ver isso na nota de entrada. Quando o governo ele compra, você paga na entrada, quando a nota chega aqui no estado, isso não está especificado na nota. Tá? É um documento à parte, que no caso que você paga para quem identifica, né, que você já pagou aquele imposto.
Aí, no caso, seria a responsabilidade do contador, já que a nota está chegando no estabelecimento com um produto tributado e já foi pago lá na entrada da mercadoria, eu vou vender ele como substituição. Aí, de quem é essa responsabilidade de informar para o Estado? E se você... É isso que eu estou falando. Se você já pagou ou na entrada, né, se você pagou esse ICMS na entrada, se você colocar 00, você vai pagar 2 vezes. Pois é, porque ele vai chegar Tá? como 00 aqui para o cadastro, no caso da nota no Isso, estabelecimento. vai chegar 00. Pois é, Certo, eu vou vender ele como substituição, como 500. Mas sim, aí o isso. Aí você vai ter um documento lá que comprova que você já pagou o imposto. Teu imposto, né? Para parte do ICMS. Aí, no caso, esse documento seria encaminhado para o contador, como eu estou despertando, né? A responsabilidade... Eu acho que o contador acompanha, o contador acompanha. Olha só, aí imagina agora, qual era a grande... Tem umas situações que aí, por exemplo, aí você me diz, legal, então... E o pessoal do Simples, como é que funciona? Né? Se você pagou no caso, você pagou o ICMS lá, né? A nota. Você, no caso, quem é do Simples paga 7%, é uma tarifa única, né? E, então, o que o governo faz? Ele te acredita desse ICMS, tá? Então, porque quem é do Simples paga pelo faturamento, tá? Então, se o cliente lá vendeu, vamos lá, 1 milhão, vamos lá, 10 mil, né? 100 mil. 100 mil, é mais fácil. Se o cliente vendeu 100 mil, se ele é do Simples, ele vai pagar, digamos, 10%. Tá? Então, ele vai pagar o quê? 10 mil, né? Tá? De imposto. Certo. Tá ok? E aqui já tá... Aí, agora só, se você pagou com substituição, como é que vai ser? Pois é. Porque você já pagou. Você vai pagar o Simples, você iria pagar o ICMS aqui, né? Dos 10 mil. E agora só, o que acontece? Isso foi logo no início, deu uma grande confusão. Né? Porque as pessoas, quem era do Simples estava pagando o imposto da nota, estava pagando o imposto na entrada, né? E ainda estava pagando 10%. Tá? E aí, hoje, muitos contadores, e por isso que é importante, por exemplo, pessoal, o cliente, ele não dá para informar, tipo assim, já vi algumas situações que o cliente informa tudo 500. Não existe. Bem, dificilmente todos os produtos deles vão ser 500. Né? Aí o que acontece? Ele é acreditado, né? Ele é acreditado desse ICMS que ele pagou. Então, vamos dizer assim, eu imagino assim, tá? Então, se eu faturei, vendi no mês 100 mil, na verdade é anual, tá? O Simples ele é calculado pelo faturamento anual. Ele pega um mês, soma com um ano, aí ele faz um cálculo e diz, olha, você vai pagar X, o teu percentual é X. Tá, mas não vamos deixar esse cálculo para... Então, eu vou pagar ICMS. E aqui eu vou subtrair um pouco de substituição. É quando eu comprei o produto, eu paguei a substituição. Pô, eu comprei o produto com 7%. Aí o governo foi e me cobrou ICMS. Não, mas o governo não pode me cobrar ICMS, que é a substituição tributária. Né? Como é que eu vou pagar 2 vezes? Vou pagar quando eu sei que eu vou pagar um boleto lá de substituição, ou vou pagar a substituição na nota de compra, e ainda vou pagar 10% porque eu sou do Simples. Né? Então, você já está pagando. Se eu vou pagar 10%, esse 10% aqui ele já está incluso ICMS, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, já está tudo aqui nesses 10%. Então, eu não posso pagar meu ICMS, eu vou pagar meu ICMS aqui nos 10%, que esses 10% é uma soma, né, de todos os impostos. Né? Aí o governo faz, esse 10% é um pouquinho de imposto de cada um, é um pouquinho de PIS, um pouquinho de COFINS, um pouquinho de imposto de renda, é um pouquinho de cada ICMS. Ele vai fazer esses 10% aqui. Aqui, esse 10% ele tem vários impostos somados, tudo num único imposto. É isso que é o Simples. O governo vai, te cobra um pouquinho de imposto de cada, ele vai um pouquinho desse imposto, ele soma tudo, olha, esse imposto aqui vai ser 10%. É a soma de todos os impostos que o cliente deveria pagar, é os teus 10%. Então, se eu estou pagando meu ICMS aqui nos 10%, por que eu vou pagar a substituição tributária? Né? Aí, no caso, o contador ele tem que estar esperto, né? Ele vai se creditar desse imposto aqui. Tá? Mas deixa claro, isso é do contador. Tá? Isso que eu estou apenas, como eu estou falando, pessoal, é só para a gente entender um pouco mais dessa parte tributária, tá, pessoal?
Então, pessoal, olha só, vamos para a prática agora, tá? Edu, Eu quero... Oi? Esse caso que tu Pode falar. acabou de colocar, esse exemplo que tu acabaste de dar aqui, aconteceu muito comigo ano passado aqui com uns 4 ou 5 clientes aí, desse lance da ST aí para cliente do Simples. E, inclusive, teve um caso de um cliente meu aqui, que o contador fez um monte de baragadanga aí, que ele queria fazer aquele negócio que tu falou de colocar tudo substituição nos produtos. Ele encheu a cabeça do meu cliente, o cliente me ligou porque eu queria, porque o contador tinha mandado, aí eles têm medo do contador. Aí eu peguei, fui lá, botei tudo para ele. No outro mês ele já veio, não, porque tem que voltar aí. Cara, foi mó cagada, velho. Mó cagada. Imagina, aí, então. 5 mil É isso que eu falo. produtos, Se você comprou, o normal, quem é do Simples, ele compra com 7%, né? E aí ele vai vender onde? No 102 ou no 103. Né? E se ele comprou com substituição, no caso, se ele comprou lá se ele pagou 7% lá na compra e já pagou ICMS também de venda, no caso que é a substituição, né? Aí, nesse caso, ele vai ser o 500, tá? Quem é do Simples, né? Então, por quê? Aqui eu pago 7% de São Paulo, um exemplo, né? Aí na compra, e aqui é o Pará, 19%. Tá? Então, percebe que o estado do Pará, o São Paulo ficou com, né, no caso da compra, né? São Paulo ficou com 7%, aí o estado do Pará já foi lá, já cobrou os 19% dele, né? Então, aqui você venderia no 500. E aí, esse valor desse CMS aqui, que o governo calculou lá na nota, você seria, no caso, creditado, né? E aí seria acreditado desse valor, tá? Da substituição. Mas aí, como eu falei, essa parte aí de creditar, se vai ser creditado ou não, né? Porque se o cliente vender no 500, pessoal, é como se ele não vai pagar imposto. Ele não vai pagar esses 10% aqui, ó. É como se tudo que ele comprou, ele já pagou imposto, e aí ele vai ser creditado de tudo que ele vendeu, entendeu? Isso vai dar uma bela confusão. Tá? Quer dizer que Peraí. Então, Peraí. Deu uma confusão aqui no que o contador tinha falado aqui para mim. Bora ver se encaixa aqui. Ele tinha falado o seguinte, era 17, né? Ele falou, não, Antônio, é o seguinte, aqui o cara pagou já 7% adiantado, e quando ele vender aqui no 17, ele vai pagar só a diferença dos 10% para o Estado. Aí tu me falou agora que o 500 não paga nada. Parte. Não é bem assim o cálculo. Eu posso mostrar o cálculo. Então, ok, eu posso mostrar o cálculo, tá? Não é bem assim. Porque ele se acredita dos 7, tá? Porque eu paguei, se você paga 7, Bruno, 100 reais, você pagou 7, é 7 reais, tá? Né, 7 reais aqui que você pagou lá na compra. Ok. Aí você vendeu por 200. Tá? Você pagou o quê? 17. Aqui no estado do Pará, ok? Você vai pagar quanto agora? 14? Não, 14 não, vai dar. Cadê meu cálculo aí? 34. Vê aí, 17% de 20, quanto que dá? 34. Quanto? 34. 34. Tá, 34. Quanto você vai pagar para o estado do Pará? 34 menos 7. Que dá 24, não é isso? Então, para o estado do Pará, tu não vai pagar os 17% em cima do preço que tu vendeu. Você vai pagar 17% em cima do preço que você vendeu, menos o que foi, menos 7%, menos o que você já pagou lá na hora da compra. Tá? Na hora da compra você foi 7%, então você tem 7 reais de crédito. Ó. 27, é 27. 27, 4, 30, tá certo. 27 reais para o Pará. Entendeu a conta aí? Certo. Deu para entender. Então, isso daqui seria, então, você... Olha só, como é bem simples. Já vamos entrar nessa parte de cálculo. Então, olha só, eu comprei 7%, eu paguei na nota 7 reais. Eu vou vender a 200, eu paguei 17. Estado do Pará, 34.
Só que aí eu vou me creditar, né, desses 7 aqui, ó, da compra, tá? Então, 17% de 200, 34, menos os R$7, eu vou pagar R$27 para o Estado do Pará. Então, esse é o valor que eu vou pagar para o Estado do Pará. O que é a substituição? A substituição... O governo, ele presume o valor de venda. Deu para entender? O que o governo faz? Como é que ele faz para te cobrar um ICMS antecipado? Ele presume que tu vai vender por 200. Deu para entender? Então o governo diz assim, olha, beleza, tu comprou por 100, tu vai vender por 200. Se tu vai vender por 200, você iria me pagar 34, então eu já vou te cobrar logo agora. E paga logo esses 34 menos os 7. Então, o que é a substituição? O governo ele presume o teu preço de venda, né? E faz o cálculo do ICMS, como se você estivesse vendendo, e te subtrai o teu ICMS de compra e diz, olha, você já vai me pagar agora aqui X, esses R$27. Então, a substituição é isso aqui, olha, é você pagar esses R$27 na nota de compra. Robledo, mas aí tu tá falando na questão de uma empresa do regime normal, do presumido. Isso. E do simples, como é que ele vai fazer da substituição? Ele pagou lá os R$7. É isso que eu estou falando. Você não está pagando, olha só, na substituição, quando o teu cliente do Simples compra com substituição, ele está pagando aqui, olha, 7 mais 27. Entendeu? Então, esses 27, o contador tem que, ele tem que se creditar. Ele tem que vender no 500 e se creditar. Entendeu? Porque você não tem como recuperar esses 27 lá na nota de compra. Porque o governo diz, olha, você pagou 7 mais 27, então o governo já está antecipando o imposto dele. Aí você é do Simples. Aí você vai pagar o quê? Pelo teu faturamento. Né? Vendi 100 mil, vou pagar 10%. Vou pagar 10 mil. Então, esses 27 aqui, você tem que se creditar aqui nesses 10 mil. Entendeu, Alessandro? Não, eu entendi. É porque, assim, o que acontece? Aqui em Paragominas, está vindo uns advogados para cá, o que eles estão fazendo? Eles estão indo nos clientes aí e estão dizendo que os clientes têm restituição de PIS e COFINS e o cara é do Simples. Aí lá está mostrando para o cara tem 100 mil para receber, tem 80 mil para receber, mas se o cara não lança PIS e COFINS, como é que ele vai ter para receber? Se ele não informar. Então, isso é uma questão do cara. O que acontece muito é que o cliente ele não usa esse crédito do ICMS e aí fica lá. Entendeu? Porque o teu cliente está comprando com substituição. O governo vai lá e faz o cálculo da substituição. Te cobra o ICMS lá na entrada, ok? Ou lá na nota de compra. Ok? Então, você tem R$27 aqui com o governo do Estado do Pará. E aí, o que acontece? Muitas empresas, o contador ele nunca acredita isso daqui para você. Aí você fica com um crédito imenso lá no governo, entendeu? O que acontece muito é isso. Aí os contadores, não, vamos olha, tem muito valor lá retido, tem muito crédito, né? E aí, ele pode ter, como tu falou, tem muitos advogados que vão lá, procuram, né? Mas, cara, em relação a isso, o que eu já escutei, fica entre aí, eu já escutei de alguns contadores, assim, que é melhor não mexer, sabe? Em casa de marimbondo. Né? Se você perdeu, tem muita gente que diz assim, olha, é melhor perder e deixar para lá, entendeu? Para não chamar fiscalização. Se você vai mexer, eu quero me creditar desse valor que está lá. O governo, ele vai, eu entendo assim, ele vai procurar tudo. Beleza. Olha, você tinha R$27 lá que eu pago. Você é do Simples, Alessandro? Você é do Simples, né? Aí você comprou a nota com substituição. Você pagou mais R$27 para o governo. Aí você vai ter mais 10%. Se você não se creditou desses 27, entrou aqui um pouco de como é que calcula. Olha só, que legal, né? A gente está vendo aqui como é que calcula o ICMS. Né? Como é calculado o ICMS lá no estado de São Paulo, que é 7% na compra, e como é que o estado do Pará ele te cobra esses 17% aqui. Esse 17%, ele pode cobrar, o estado do Pará, ou ele pode cobrar lá na nota de compra, e aí isso vai ser chamado de substituição tributária, ou ele pode deixar para quando te cobrar esses 17%, quando você emitir a tua nota fiscal. Né? Então,
Então, se você... Esse 17%, no caso, tem duas situações. Ou eu vou vender ele no 00, que é o tributado. Nesse caso, o Estado do Pará ainda não cobrou, né? Eu comprei com ele, eu comprei esse produto tarifado, ainda não me cobrou o ICMS, né, na nota. Aí eu vou vender ele tributado. Ou o Estado do Pará já me cobrou o ICMS lá na entrada de compra. Nesse caso, eu irei vender no 60. Se eu já paguei o ICMS, no caso, ele é substituição. Aí aqui isso aqui é do regime de lucro, aí 102 ou 103 no simples, 60 no lucro presumido e 500 no simples. Então, eu ainda não paguei o imposto, né, os 7% de ICMS. Né, eu comprei com 7, eu sou do regime normal, 00. Eu vou pagar quando emitir minha nota fiscal. Eu já paguei meu imposto lá na nota de compra, ou melhor, o cliente lá comprou, ele já pagou o ICMS e o ICMS também do Estado do Pará. Já pagou tudo lá na nota de compra. Então, ele é substituição. Se ele já pagou tudo, todo o ICMS, então ele é 60 no lucro presumido e é 500 no Simples Nacional. Tá? Basicamente, essa aqui é a ideia. Tá? E aí, o que acontece? Se o produto se ele veio no 300, eu acredito que tem... Acho que a parte de isento, como eu falei, se é isento, se o produto é da cesta básica, ele é isento, ele vai ser isento lá, vai ser isento aqui, né? Mais alguma, pessoal, dúvida aí? Como é que tá? Robledo, olha só, esse lance desse caos tributário no nosso país é uma merda, mas assim... Concordo. Como não tem... Essa parada do cara que é do Simples Nacional, que compra e paga ST, e aí depois não tem como reaver, não tem mesmo como reaver. A verdade é essa, né? Não tem como reaver. O contador... Depende do contador. O contador tem que o contador faz gato de sapato, mas ele fica louco, porque eles querem que a gente coloque para o sistema, dá um jeito de fazer esse resgate. Que dá trabalho para eles, né? O contador, ele... E aí é isso. Isso acontece? Fala. Não, o contador, às vezes, ele quer simplificar, entendeu? Vende tudo lá no 102, vende tudo no 103. Ele vai lá ver o faturamento do cliente, joga os 7% e simplificou a vida dele, entendeu? Então, muitos contadores, às vezes, eles querem simplificar. Pessoal, mas vamos lá, pessoal. Em tese, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? De como é que funciona a substituição, ok? Como é que funciona o que é tributação, o que é substituição tributária. Eu espero que você tenha entendido o que é substituição tributária. Muitas das vezes ele fala, o que é substituição? Chega lá, isso que eu quero que vocês tenham um pouco dessa noção, tá? Não é, você contador? Não, vou configurar o cliente. Não é isso que eu quero. O que eu quero só é que a gente comece a entender, que vocês entendam um pouco o que significa, o que é substituição tributária, o que é produto tarifado, o que é produto isento, o que é PIS, o que é COFINS, tá? Para a gente ter um pouco dessa, não só chegar lá e o cliente fala, vender com substituição, mas por que vender com substituição? Você comprou, você já pagou o ICMS já do Estado do Pará? Você vai para vender com substituição? Né? Eu comprei tarifado, vou vender isento? Peraí, se você comprou tarifado, você vai vender isento? Por que vai vender isento? Né? Pega a legislação, eu veio porque eu sou varejo, eu pago isento. Tudo bem, então é a legislação do Estado do Pará, lá, o ICM, o produto chega aqui, ele pode ser, o governo do Estado do Pará isentou. Você comprou ele tarifado, mas você vai vender ele aqui isento, porque o Estado do Pará isentou, estava no ICM. Tudo bem. Entendeu? Aí isso, como eu estou falando, isso depende muitas das vezes de legislação, tá, pessoal? Então, tudo vai se basear aqui nesse ICM. Tá? Mas a gente precisa entender um pouco do que é o produto tarifado, que é a cobrança de ICMS. Cada estado tem o seu ICMS. Então, quando o estado de São Paulo, por exemplo, lá é 17%, quando a pessoa comprar lá. Mas quando São Paulo vende para um outro estado, para alguém que vai revender, ele vende com 7%. Acontece isso daqui, ó. Tá? Quando uma empresa compra, tá, do estado de São Paulo, ela compra com 17%. Mas se você, consumidor, for comprar do estado de São Paulo, ele vai te cobrar o quê? O de São Paulo vai te cobrar 17%, porque ele está vendendo para consumidor final. Aí, essa hora, o Estado do Pará, ele partilha esse ICMS com o Estado de São Paulo, partilha esse ICMS com o Estado do Pará.
tá? Quando a empresa lá, a distribuidora, vende para o estado do Pará, né? No caso, para nós revendermos aqui, eles cobram 7%. E aí, o estado é para revenda, então eu comprei com 7%, eu vou revender, eu vou pagar aqui 19%. Tá? Quando é consumidor direto, é um cálculo diferente. Então, a gente precisa entender um pouco disso, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso cadastro, tá? Vamos finalizar aqui a partir de cadastro, de como a gente tem que preencher, ok? Então, se o produto é tarifado, olha só como ficou simples. Você vai informar o NCM, normalmente esse NCM aqui é o mesmo da compra, tá? Ele já vem lá na nota de entrada, tá? Você vai informar aqui, se o cliente é do Simples, ele vai ser informado do 102 ao 900. Eu vou, no caso, colocar o produto como eu comprei ele com substituição, vou colocar ele no 500. Eu já paguei meu imposto, tá? Eu sou do Simples, eu já paguei imposto. O PIS 49 e o COFINS 49. Então, e aqui eu deveria, como esse produto eu estou informando 500, eu deveria informar também um SES. Tá? Eu vou pegar aqui um SES qualquer. Tá? Por quê? A tabela SES, ela fala sobre substituição tributária. Quais são os produtos que podem sofrer substituição tributária? Então, essa tabela aqui, ela é justamente somente para os produtos que têm o cálculo de substituição tributária. Tá? Se o produto, no caso, ele é isento, ou ele é do 102, que ele já, no caso, que foi tributado, né? 102, 103, o 300, o 400, no caso, não houve pagamento de substituição, você não pagou o imposto ainda, você não foi substituído, você não teve a substituição tributária ainda, né? Então, ele não tem SES, tá? Por quê? O SES, ele é para classificar os produtos que vão ser afetados com substituição tributária. Então, a tabela 7 vai dizer, olha, lá na tabela 7, os produtos que entrarem, como é que o governo vai dizer, eu vou cobrar substituição de quem? Né? Ele vai classificar, olha, lá na tabela 7, leite vai ter substituição, material de construção vai ter substituição. Então, ele vai dizer, olha, no SES tal, vai ter substituição. Então, eu tenho que dizer em que código SES esse produto está, para adequar a minha substituição. Eu paguei substituição, né? Então, qual é a classificação dessa substituição? Então, é o código SES, tá? O NCM, no caso, é a classificação do produto no Mercosul, né? Uma classificação nacional, até, né, para todos os estados e até para outros países. E aí ele vai aqui o governo ele vai classificar o teu ICMS, que é o estado do Pará, e o governo federal vai classificar o PIS e o COFINS. Entende que a nota de entrada é uma coisa, então a indústria é cobrada de um jeito. Então, cada pessoa, existe uma tributação diferente, não é igual. A forma que eu pago não é igual a do meu vizinho, não é igual à indústria, não é igual à minha distribuidora. Tá? Essa é a fórmula que eu vou vender, o PIS, o COFINS, o ICMS, é de acordo com a minha empresa. Tá? A gente tem que ter uma noção básica, tá? Do que é o PIS, o que é o COFINS, o que é o ICMS. Mas qual o ICMS, qual o PIS, qual é o COFINS, pessoal, isso aí é de cada produto, é de cada loja, tá? É específico de cada empresa. Uma empresa ela pode ter uma redução de base de cálculo, ela pode ter um crédito diferente da outra. Tá? Então, por isso que eu digo, a gente tem que entender, é o que eu estou falando, a gente tem que entender um pouco do que é ICMS, de como se calcula a substituição, de como se calcula o ICMS, o que é substituição, tá? A gente tem que entender isso, tudo bem. Mas agora isso vai me dar base para preencher a tributação do cliente? Não. É só para a gente ter uma visão desse mundo. Mas não é o nosso trabalho fazer esse preenchimento novamente. Como o Alailson aí, o Alessandro está falando. O cliente quer que a gente preencha. Não. Tudo bem, eu posso ter um conhecimento, eu sei como preencher, como é que funciona o cálculo, mas não é tarefa nossa fazer esse preenchimento, tá? Então, essa configuração que tem aqui, pessoal, no cadastro, olha, no cadastro simplificado, é deixar bem claro aqui, olha, tá? Cadê? Vamos lá. É para NFCE, tá vendo aqui, olha? Tributação NFCE. Então, é para venda para o consumidor, tá? Essa configuração aqui é para venda ao consumidor, no
no caso o NFC, né? É a tributação que vai ser vendida lá no frente de loja, que é a NFC. Aqui eu configuro direto, olha, aqui é a minha configuração do PIS, COFINS e ICMS, tá? O SESC, e até o CEFOP também você pode definir, é ok? Aqui também você já pode ver direto o preço, tá? Aqui eu posso colocar o preço de compra, vou colocar aqui os R$100, e aqui eu vou colocar o preço de varejo, R$200. Olha só, o que é que ficou legal? Aqui só um clique você já grava, tá? Então, numa única tela, tá? Para simplificar, qual o trabalho que foi feito? Para simplificar, numa única tela você consegue colocar, vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa tela simplificada de cadastro de produto. Eu vou colocar aqui produto teste, um grupo, um fabricante, tá? Rapidamente aqui eu fui passando, tá ativo, tá. Aqui eu vou colocar a tributação, origem, o NCM, vou pegar aqui um NCM qualquer, vou definir vou colocar aqui 103, né, a origem, o 49, e o COFINS 49. Tá? Porque aqui tem eu já origem, Robledo, porque tem origem duas vezes. Lá em cima tu botou origem, depois na hora que tu foi no ICMS tu botou origem lá embaixo de novo. Tá. Essa origem aqui é porque você pode não ter essa aqui, tá? Essa configuração aqui, ela não é obrigatória. Essa aqui é a origem que está no cadastro de produto, tá? É uma origem geral, né? Quando você não... E aqui é uma origem para aquele cenário. Eu vou te mostrar aí, pode mostrar lá. Olha só. Eu fazendo minhas configurações aqui, eu entendi mais ou menos assim. Então, quando eu coloco os impostos lá no cadastro do NCM, lá no cenário, ele é o NCM, então ele traz os impostos genéricos. Mas se eu tiver um produto que, mesmo usando esse NCM, precisa de um tratamento específico, aí preenche essa parte de baixo. Correto? Isso. Esse NCM aqui, ele vai servir lá para... Isso que a gente vai entrar depois. Esse NCM aqui, essa origem, ele vai servir para cá, para essa tributação. Essa que você está falando, a tributação NCM. Tá? Quando eu vender o produto, ele vai pegar esse NCM e vai procurar lá. Opa, agora sim, isso que você falou, né? A gente vai chegar lá. Que esse NCM, ele tem você pode configurar a tributação desse NCM. Ok. Mas eu posso configurar também no produto? Posso. Eu posso configurar uma tributação para cada produto. É isso que eu estou mostrando, tá? É o que ficou igual, o que substituiu aquela configuração antiga lá, produto tarifado. Então, produto tarifado, o que é que mudou? O produto era tarifado. Antigamente, o cliente ia lá e marcava produto tarifado e acabou. Não é mais assim. Produto tarifado, você tem que informar agora o NCM, você tem que informar o ICMS, o PIS e o COFINS. E se você quiser também aqui, você pode informar o 5102, que é o CEFOP de venda. Então, o que é que mudou? Né? Que tem mais configurações. De quem é essa obrigação de preencher o 103, o 49? É do cliente. Tá? A Interage, ela não pode fazer um auto-preenchimento, como estava sendo feito antigamente. Né? Que é, botando aquele exemplo aqui, ó. O que aconteceu? O cliente, eu vou dar um exemplo que acontecia antigamente. O cliente ia lá, dizia que o produto era tarifado, aí a gente usava o 102 ou 103 na hora de vender, aí mascarava. Não, só. A Interage, ela não pode preencher, tá? Essa informação. A gente não pode se responsabilizar por esse preenchimento. Então, isso aqui acabou. Então, agora, o preenchimento do CST tem que ser feito pelo cliente. Tá? Então, ele tem que informar aqui 102, 103. Tá? A gente não vai mais fazer o auto-preenchimento. É o que estava sendo feito antes. Dizer que a produtora era tarifada, a gente fazia o auto-preenchimento. Não tem mais auto-preenchimento. Ok? Foi eliminado. Agora, você tem que dizer qual a pessoa é responsável pelos seus atos. A loja ela tem que ser responsável pelo seu cadastro. Se ela vai informar, ela é responsável pela informar a tributação que ela vai vender. Não somos nós. Nós temos que informar e treinar o cliente de que forma ele vai fazer esse cadastro. Olha, onde você informa o ICMS, onde você vai informar o PIS/COFINS. Aí eu digo, qual ICMS informar, qual PIS/COFINS informar, isso cabe ao cliente decidir com uma consultoria
ou com o próprio com a contabilidade dele, ok? A gente está orientado a como, à medida que você já tem essa informação, eu já tenho o ICMS, tenho o PIS e o COFINS, já sei qual usar. Você vai ensinar para ele onde que ele vai informar, onde ele vai dar essas informações. Tá. Não, aí você... Não tem, pessoal. A gente tem que entender hoje o que é o 102, né, o que é o 103, o que é o 4. Essas são as classificações atuais. Tá? Então, a gente tem que entender essas classificações atuais. Vai cair de novo a conexão aí. Tá? Já mandei o link aí pro pessoal. A gente vai sair e entrar no outro link lá. Tá, pessoal. Deu para aqui o cadastro... Já peguei a mão. Aguardar um pouco aí, Robledo. Deixa o pessoal entrar novamente aí. A gente ir pra essa última parte aí. Tá compartilhada a tela? Não, ainda não. Agora. Tá ok? Tá aparecendo aqui. Tá normal. Deixa só o Então, pessoal. o cadastro simplificado, Guarda só mais um esse pouquinho, nosso Robledo. cadastro Peraí, aqui, pessoal, rapidinho. o produto simplificado. Tá. Só mais um pouquinho. Deixa o pessoal entrar, ainda tá com 17 ainda, tá pouco ainda. Mais um momento aí. Toma uma água aí. Respira. Vamos lá. Fazer a propaganda aqui Cadê o... Mais um minuto. Segura aí, Gleide. Sim, o Lunitec aí. Ei, Robledo, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Esse aí pra gente, né, Roberto? Manda bem. E a nota fiscal de entrada? Que ela vem dizendo o CST, ela vem dizendo tudo. Assim, a gente entende, Julião. Mas eu digo assim, eu prefiro que a gente não faça esse preenchimento, ok? É que é complicado. Para ir para a capital, tudo bem, mas daqui para o interior, a gente tem que ensinar o pessoal e é complicadíssimo, cara. A gente morre batendo cabeça nesse pessoal. O caso, Júnior, é, por exemplo, que a obrigação é do cliente, né? Por exemplo, se o cara mandou a nota errada para o cliente, vai colocar a tributação válida. Olha, eu tenho uma situação aqui que a moça da contabilidade foi lá, ajustou todo o cadastro de cliente e um dos nossos representantes foi lá e mexeu tudinho, bagunçou todo o banco de dados do cliente. Tu tá me entendendo? Julião, bora deixar isso pro final. Deixa o Robledo Julião, terminar de vamos lá. apresentar e aí depois a gente vai entrar no debate, tá bom? Bora terminar aí a apresentação aí, que senão não vai terminar hoje. Então, o que eu quero deixar claro, já que a gente entendeu um pouco do que é tributação, o que é substituição, que a nota de compra ela afeta a tua tributação de venda, né? Que o PIS e COFINS é um imposto federal, que o imposto que tu vai utilizar depende de quem? Depende do teu regime, né? Vamos lá novamente, ó. Depende do regime da empresa. Então, ele vai usar do 102, o 103. Aqui, no caso, hoje, é simples. Pessoal, o produto é tributado, vou vender ele tributado, então ele é 102, 103, tá?
o cliente tem que informar o PIS e o COFINS. Tá? No caso aqui eu vou colocar 49, a 0,4 ele é monofásico, 49, e o COFINS 49. Aqui o CEFOP, tá? Pode ser 5102. O SEST só vai ser preenchido se for substituição tributária. Tá, então, pessoal, esse aqui é o cadastro, tipo assim, que o cliente precisa hoje informar, pelo menos, olha só, ele precisa informar 3 coisas, no mínimo. Aqui, o ICMS, o PIS e o COFINS. Tá? Aqui, vamos aqui para o preço. Aqui eu vou colocar 100. E o preço de venda, 200. Não pegou. Deu erro de código. Ei, Gleidson, só abre teu microfone e fala, mano. Tá dando erro de código? Por que tá dando? Vamos ver quem que sabe esse erro aí. Com licença aí. Não, alguém mandou aqui no suporte, né? Essa nova versão aí, ela apresenta agora a parte tributária, né? Que antes não aparecia, só aparecia o NCM e tinha que configurar lá por dentro, né? Aí a minha dúvida era a seguinte, se nessa nova versão aí, se você colocar aí, ainda vai precisar, continua precisando configurar o NCM lá por dentro? Não precisa. Vamos lá. Não precisa? Não. Essa tela aqui... O NCM não configurado? Isso, vamos lá. Se eu não eu tenho 2 formas hoje de você configurar. Né? Você ou configura aqui o imposto aqui direto nessa guia, tá? Da NFCE, você configura aqui o ICMS. Tá? Se você configurar aqui, você está configurando o produto naquela filial. Ok? Então, eu estou configurando o produto naquela filial. Se você teve o trabalho de configurar aqui, o sistema ele vai usar essa configuração. Robledo, mas só para ele entender, porque ele está questionando aí, eu acredito que ele esteja questionando também sobre a questão da NFE. Ele pode não ter entendido que essa tributação aí é só para a NFCE. Isso eu estou falando aqui. Ó. Essa configuração rápida aqui, que está na tela direta, ela é para NFCE, tá? Ela foi para ajudar... Essa configuração do imposto aqui fora, ela foi para ajudar esse preenchimento mais rápido. Né? Pessoal, antes era, assim, informar, como eu falei, informava lá que é tudo tarifado e acabou. Não. Só que aí, tá, legal, foi retirado. De que forma eu posso cadastrar mais rápido essa informação para a impressora fiscal? Aqui, tá? Porque a configuração para a impressora fiscal é uma, para a NFE é outra, para fora do estado é outra configuração. Então, a gente vai entrar uma discussão muito longa. Não, tá? eu estou entendendo, Robledo. A minha dúvida é se o NCM ainda vai ter que configurar lá por dentro para que funcione isso. Eu não tinha que configurar o NCM lá dentro, lá na configuração? Sim. Isso. Não vai ser mais necessário. Isso, concordo, ok. Essa parte. Não, a configurar o NCM não é necessário. Se você configurou o produto, o NCM não é necessário. Nunca foi. Só vai dizer que o NCM não está cadastrado no sistema. Isso ele vai ficar informando toda a vida. Não, você precisa informar o NCM, ok? Pois é, ele tem que estar configurado. Olha só, vamos lá. Ok, você pode configurar ou não. Ok? Dá um exemplo aí. Vamos tentar, então, aqui um exemplo. Vou tentar pegar... Esse produto aqui, eu acho que já está configurado. Deixa eu ver se eu apago isso aqui.
Eu vou tirar essa configuração aqui. Bora ver se ela sai. Ela não... Só que nessa configuração aí, dessa simples aí também, né, Robledo? Quando o cara bota no preço estoque lá, se ele quiser configurar a configuração da NFE por ali também, ele continua igual se fosse na X4 antigamente, né? Dá mais trabalho, Sim, mas o aqui, cara ó. consegue, né? Que ele está falando dessa tributação aqui. Ó. Tributação. Aqui não tem tributação. Tá ok. E esse produto tem tributação na filial. Tá, vamos pegar um NCM aqui que provavelmente não tem tributação, ok? Olha aqui, a tela tem a tela simplificada, tá? Aqui você já pode configurar o imposto direto para a impressora fiscal, ok? Para NFC. Já nessa tela aqui, na multiempresa, né? Você não tem essa guia aqui fora, ok? Você vai ter que configurar o imposto da NFCE lá, aqui, ó. Ok? Eu vou excluir ela daqui, ó. Excluir. Vou gravar. Vamos entrar aqui. Tá, beleza. Vou tentar aqui usar um outro NCM que não esteja cadastrado. Já está cadastrado. Ó, deu mensagem aqui. Não localizada a configuração de imposto para esta filial. Tá? Por que deu essa mensagem? Porque você não tem essa configuração, você não configurou o NCM, tá? E você também não tem uma configuração aqui, ó. Você não especificou uma configuração para esse produto. Ok? A hora que você, então, percebe que esse produto aqui, ó, não tem configuração no NCM, ok? Tá certo? Certo. Ok, mas quando eu configurar ele aqui, ó, 102, né? Vamos colocar a origem aqui, 102, aqui o 49, COFINS 49, CEFOP 5102, quando eu gravar, pronto. Ó, não está mais dando mensagem de preenchimento de tributação. Por quê? Você já fez uma configuração, você já fez. Esse produto, olha só, ele não tem. Você não tem a configuração aqui, você não configurou o NCM. Certo. Ok? Então, o que foi? O NCM, a configuração do imposto do NCM foi para facilitar, para você não ter que configurar. Você tem 1000 produtos com a mesma tributação, mesmo NCM. Exemplo, né? Então, você tem que configurar um por um? Não, você poderia configurar direto no NCM. Então, para isso foi criada a configuração do NCM. Serve para vários produtos. Eu tenho vários produtos com o mesmo NCM, eu tenho a mesma tributação. Eu vou lá no NCM e configuro. Tá ok? Então, eu tenho uma configuração, o imposto foi configurado lá no NCM. Basta eu vir aqui e informar o NCM, pronto, já está configurado. Agora, se eu configurar aqui, ele não está mais dando a mensagem. Por quê? Ele entende que você configurou o produto. Então, se você colocou a configuração no produto, tá? Olha, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai vender normalmente. Entrar nessa tela, se você entrar nessa tela, você vai ver, ó, que tá bem aqui a configuração. Ó. Tá aqui, configurou. Sim, entendi. Percebe? Se você for... Olha a diferença, olha a diferença, a facilidade. Se você, nessa tela aqui, ó, nessa tela de cadastro, se você for por aqui, ó, você vai ter que entrar aqui, entrar aqui e configurar o imposto aqui, concorda? Não é muito longe? Então, olha a facilidade criada para você. Em vez de você entrar em várias telas, você vai aqui na simplificada,
E você já cadastra aqui. Sem precisar estar configurando lá dentro, né? Mas ele vai servir só para o cupom fiscal, né? Isso, esse aqui é só para o cupom fiscal. Se você quiser mais tributações, Robledo, mas eu preciso criar a tributação para NFE. Aí, nesse caso, você vai ter que vir aqui, ó. Outras tributações para NFCE é aqui, tá? Para outras tributações, aí você precisa já vir aqui nessa outra guia, ó, e pedir para eu quero o NFE dentro do estado. Aí eu vou configurar 102, origem, o PIS, né? Ficou melhor, né? O COFINS. Aqui a NFE. Aí agora eu já estou configurando o quê? A NFE. Porque a dificuldade do cliente, Robledo, está entrando nessa tela lá de configuração dos tributos, entendeu? Isso. Dificuldade, né? Vai facilitar muito essa aí. Isso, mas por isso que eu estou falando, para o cliente que só vai tirar a NFCE. Sim, tá? Um abraço aí. Isso, para o cliente que eu só quero configurar o imposto para nota fiscal, para o cupom fiscal, né? Para a NFCE. É isso que eu estou apresentando. A gente criou essa tela aqui. Agora eu entendi. Você já configura aqui fora mesmo o imposto para a NFCE. Ficou muito bom. Tá? E caso você... mas eu preciso configurar a NFE também. Aí sim, você vai ter que ter... Aí você vai ter que ir nessa guia aqui para configurar o NFE. Então, o que é o cenário? O cenário é porque a tributação ela muda, tá? De acordo com que para quem você vai vender, de que forma você vai vender, né? Por exemplo, temos aí os cenários. O sistema está... Existem outros cenários, tá? Não é só esse não, tá? Você, tem muitos outros cenários. Tem outras possibilidades de configuração de imposto. Então, por exemplo, de um estado para o outro pode ser, eu vou vender para um estado, ele pode ser de um jeito, eu vou vender para um outro estado, pode ser de outro jeito. Tá? Se eu for fazer uma transferência, eu tenho uma filial, vou vender para outra filial, é outra configuração de nota. Tá? Aí então a gente vai entrar numa discussão muito longe, entendeu? Que não cabe a gente estar. Ok? O que eu quis mostrar só foi assim. Que a gente tentou simplificar mais, tá, pessoal? Já que para que ficasse mais direto esse preenchimento de imposto do cliente. Resolve 70% dos problemas, né? A maioria só emite cupom fiscal. Isso. Então, essa tela aqui é uma tela bem rápida. Já fica o preço, já aparece para você já coloca o preço, já coloca o imposto, já faz só gravar e acabou. Então é uma tela muito rápida. Muito bom mesmo. Temos aqui a configuração sistema local, tá? Olha só, isso daqui, pessoal, é uma dica aí, né, que tem, tá? Se você quiser, por exemplo, deixar um padrão para o cliente, vou colocar aqui um código de um fabricante, colocar aqui um grupo, não vou colocar NCM, não, isso também é demais. Mas eu vou colocar aqui um 102, um 0, um 49, um 49. Não, aqui é 0. Facilita muito também isso daí. Isso daqui é um padrão, tá? Quando eu pedir para incluir o produto já vai vir com essas configurações, tá? Se o cliente, por exemplo, aqui, se o cliente usa muito o 102, preenche o 102 já para ele, né? O PIS e o COFINS 49, pronto, olha só. Isso já facilita muito também. Verdade. Olha, eu vou sair aqui do sistema, vou fechar, né? E vamos entrar novamente. Você pode deixar aqui umas configurações padrões, tá? Por exemplo, o cliente não usa fabricante, não usa grupo, o ICMS dele é o mesmo, o PIS COFINS é o mesmo, olha, tudo é o mesmo, né? Aí, vamos ajudar o cliente? Vamos. Vamos usar o cadastro simplificado? Vamos. Né? Vou pegar aqui e confirmei. Tá? Olha, quando eu clico aqui no produto, ele abre a tela de simplificado, ok? Eu vou aqui no cadastro simplificado e peço para cadastrar um produto. Olha aqui, ó, já veio preenchido aqui, ó, 102, PIS COFINS 49, já veio tudo preenchido, ok? Olha, o grupo fabricante já veio preenchido. Então isso agiliza muito o cadastro. Olha, então eu vou para a gente colocar o nome, preciso colocar um NCM, eu acho que também deixar um NCM padrão também é demais. E aí já é abuso. O preço e o preço de venda. Pronto, gravei. Ó, terminou meu cadastro de produto, pessoal. É muito rápido. Então, se o cliente usa uma configuração, um imposto, uma configuração já padrão, principalmente quem é do Simples, deixa configurado aqui, vai aqui na configuração padrão,
e deixa configuradas as configurações. Quando o cliente for cadastrar o produto, já vai estar quase todo preenchido para ele. Ok? Olha, em poucas informações eu fiz um cadastro de produto, em menos de 5 segundos. Tá ok? Robledo, eu geralmente já deixo igual tu fez aí, eu deixo configurado o padrão 102, que é o que mais usa, mas eu ensino o cliente, olha, você tem que ver se o seu produto é substituição tributária ou não. Se for, você muda. Isso, aí eu falo para ele, se for, você muda por 500, entendeu? Eu já deixo para facilitar a vida dele. Isso, ele pediu para cliente meu que não emitem nota também, tem muitos, eu deixo assim, já facilita muito. Eles que saem para controle de estoque, essas coisas. Isso, agiliza muito na hora do cadastro, né? Tá, pessoal, eu acho que assim, eu acho que tinha aqui mais exemplo de cálculo, entrada e saída, explicar. Eu acho que vocês entenderam um pouco do que é o NCM, do que é o SEST, os cenários. O cenário, por exemplo, o que a gente chamou de cenário? Venda para consumidor direto, é o cenário 1, né? Venda com nota fiscal é outro cenário. Transferência é outro cenário. Venda para fábrica é outro cenário. Transferência é outro cenário. Então, tudo isso é uma configuração, é um imposto diferente. Não tem como a gente, novamente, não tem como a gente fazer uma configuração só para tudo isso. Não existe. Tá? Então, por quê? A gente tem cliente que tem várias lojas. Então, a gente tem que fazer uma nota de uma empresa para outra. E vai ter que fazer a configuração de imposto de transferência entre lojas. Então, ele precisa configurar um imposto. Vou emitir uma nota fiscal transferindo mercadoria de uma loja para outra. É uma configuração específica, não é a mesma. Mas o produto é isento. Mas a transferência é outra tributação, pessoal. Então, é bom os próprios clientes começarem a entender também um pouco da tributação, porque realmente os clientes fogem dessa questão, eles só querem vender, querem colocar o preço e pronto. Mas realmente não é mais assim, pessoal. A gente precisa entender um pouco mais. A gente vai entrar nessa parte, se a gente podia entrar na parte tributária. O Interage na parte do lucro presumido, do lucro real, a gente atende. Tá? Uma coisa que o cadastro, um exemplo, vamos deixar claro aqui, por exemplo, vou mostrar aqui rapidinho a configuração. Eu tenho vou pegar aqui esse NCM 8303000. Ó, esse NCM aqui eu peguei aqui, olha, ele está configurado para NFCE, NFE dentro do estado e para fora do estado, ok? Eu posso configurar ele, olha só, eu posso deixar ele configurado em todos os regimes. Esse aqui é o Simples Nacional, 102. E se eu vender ele no regime normal, tá? Eu vou vender ele aqui nessa tributação. Eu posso, então, a configuração aqui, olha, o PIS e o COFINS, no Simples, 49, e no regime normal, no presumido, no lucro real. Então, o que é essa ideia aí? O que isso propõe? É que, nesse cadastro da NCM, você possa configurar todos os regimes. Então, se o cliente hoje ele é do Simples, amanhã ele passar para o regime normal, se você configurou a tributação no NCM e configurou o Simples e o regime normal, o sistema não vai sofrer em nada. O cliente, automaticamente, a tributação vai mudar do 102 para o 00. Por quê? Olha só, aqui você configurou o 00 e aqui você configurou o 102. Então, esse NCM, né? Esse NCM, eu vou aqui no ICMS e configuro Simples Nacional, regime normal. Percebeu? Então, tanto faz se o cliente vender no regime normal ou se no Simples Nacional, já está configurado. Amanhã ele mudou a configuração da loja dele. Olha, Robledo, hoje agora eu sou do regime normal. Legal, já está configurado. Mas isso só acontece se você configurar pelo NCM, ok? Que você pode configurar mais de um regime. Você pode deixar configurado todos os regimes. Tá, é trabalhoso, mas é aquela coisa. Se um cliente, provavelmente ele vai mudar de regime lá na frente, é aconselhável você já deixar os dois regimes configurados, tá? O Simples e o regime normal. O IPI no Simples Nacional, o regime normal, lucro presumido e lucro real. Lucro real é muito longe da nossa realidade, quem tem um faturamento muito grande. Tá? A maioria dos clientes vão trabalhar aqui no lucro presumido, que é uma faixa menor de faturamento, que a maioria, quem sai no Simples, ele cai no lucro presumido, tá, pessoal? Isso aí só para a gente falar um pouco sobre a configuração de tributação por NCM. Tá? Então, não existe uma tributação única para tudo. Não existe. De um estado, se eu vender para fora do estado, é uma tributação. Se eu vender dentro do estado, é uma tributação. Se eu fizer uma transferência, é uma tributação. Se eu fizer uma venda para uma indústria, é outra tributação.
Tá? Então, existem várias tributações. Isso aí não cabe a gente estar sabendo tudo isso. Ok? É isso que eu tentei simplificar. O que mais foi a gente olhar um pouco a tributação para qual é o cenário? Venda para o consumidor. Aquele que vai lá, compra no balcão, pega o produto e leva. O consumidor. Esse é o cenário, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o cenário venda para o consumidor. Tá? Venda para o consumidor. Essa a configuração que eu estou fazendo. Essa configuração vai servir para tudo? Não, pessoal. A NFE precisa da configuração dela. Se for uma transferência, precisa de uma configuração. Se for uma venda para fora do estado, é outra configuração. Tá? Então, essa aqui é a configuração básica para venda direta ao consumidor. Pronto, é isso. Tá, ok? É necessário? Quem vai emitir cupom fiscal? Precisa configurar isso daqui? Precisa. Tá? É uma configuração única, direta na tela e só gravar. Tá. Pessoal, tem uma outra... o pessoal já conhece aí, né? Que é a configuração do NCM, mas eu acho que vai ficar um pouco extenso se a gente for entrar nessa configuração aqui. Mas só para quem não conhece, procurar... que uma vez que eu configure o NCM, que eu pegue lá aquele código, NCMX, esse NCM aqui, e configure um imposto para ele, aqui, ó, tá com... Ó, eu configurei aqui, tem que estar configurado, todos os produtos, então, todos os produtos que tiverem esse NCM, essa configuração aqui, ó, já está pronta. Então, o cliente, ele precisa configurar o imposto 2 vezes? Não. Uma vez que eu configurei o imposto no NCM, no grupo, né, no grupo de produtos, esse imposto já está para todos os produtos daquele mesmo NCM. Ok? Mas aí o pessoal tem dificuldade um pouco aqui ainda. Estamos pensando numa forma de melhorar, de simplificar mais essa questão da configuração do NCM, configurar o imposto, PIS, COFINS e o ICMS no NCM. Tá? Mas eu digo, essa tela aqui, ela simplifica muito. Você o cliente que usa um NCM, vários produtos com o mesmo NCM, você podendo configurar uma vez só, isso facilita muito mais o cadastro. Na próxima vez que ele for cadastrar o produto, usar aquele NCM, já está configurado o imposto. Tá? Ok, pessoal? Verdade, isso ajuda a agregar, né? Inclusive, eu iniciei uma série de gravações aqui eu vou abrir um canal, acho, no YouTube, sei lá por onde, e eu vou passar, eu acho que eu vou fazer o treinamento completo da Interage, estoque financeiro, frente de loja. Vou gravar todas as aulas e vou postar lá. Só que eu vou botar restrição nesse canal lá para liberar só, tipo, para clientes. Legal. Eu vou colocar uma restrição lá para liberar para clientes. Aí, essas informações aqui que tu acabaste de passar agora, né, inclusive com a questão da parte do contador, porque, cara, o cliente não quer, ele não quer assumir a responsabilidade dele. E o contador são vagabundos. A gente entende, o Julião também fala aí. Preguiçosos mesmo. Eles não, porque não sei o que mais, tem que me entregar. Eles querem não fazer nada. Entendeu? E aí... Então, foi o que eu falei, aquela ideia de... Porque o cliente ele quer dizer, o produto é tarifado. Então, o cliente, o produto é tarifado. Beleza. Aí é a ideia antiga, né? O produto é tarifado. Ia lá dizer que o produto é tarifado. Aí eles queriam que a gente preenchesse tudo para ele, ok? O produto é tarifado, então preenche aí para mim como é que eu vou vender, como é que eu vou transferir, como é que eu vou mandar para fora do estado. Só que não é mais assim, entende? Você precisa, sim, a gente precisa se adequar, pessoal, porque senão a gente vai ficar para trás. Se a gente não começar a entender um pouco mais dessa questão de ICMS, do PIS, COFINS, do NCM, do SESC, do CEFOP, tá? A gente fica para trás. Não tem mais como retroceder, tá? Não tem como a gente aqui estar assumindo uma responsabilidade que não é nossa, tá? Então, esse preenchimento, sim, é obrigatório preencher. O cliente precisa entender também o que é o ICMS, o que é o PIS e o COFINS, que ele precisa informar, tá? O básico, tá? O que a gente puder ajudar para não atrapalhar, para ficar mais rápido, como nós fizemos aqui no cadastro simplificado, nós vamos fazer. Essa ideia do Alessandro aí de replicar, legal, vamos colocar assim. O que puder ajudar, para ajudar nesse... É massacrante, é muita informação. Para cada coisa tem que configurar, sim. Nota fiscal tem que configurar, transferência tem que configurar. Cara, para cada situação tem que configurar. Se o Estado tal mudou a legislação, agora é substituição, o cliente vai ter que dizer que é substituição. É chato, mas essa é a nossa realidade atual, pessoal. E não vai voltar.
Tá? E a gente tem que entender essas tributações, começar a estudar um pouco mais, começar a entender um pouco mais. Eu espero ter, talvez, falado assim, talvez a pessoa um pouco que eu falei, tentei, no geral aqui, simplificar, tá?